Ciências e matemática. 1. Cada fase da Lua dura aproximadamente 7 dias. Qual o período total que engloba todas as fases da Lua? Sabemos que a Lua tem 4 fases. Então, vocês deverão fazer uma multiplicação das fases da Lua pela durabilidade de cada fase. Geografia e matemática. 2. Na sociedade brasileira, a desigualdade de gênero é um fenômeno que faz parte da realidade, assim como em diversos lugares do mundo. Foi constatado, por exemplo, que o Brasil ocupa o 90º lugar no ranking do Fórum Econômico Mundial, responsável por analisar a igualdade entre homens e mulheres em 144 países. No ano anterior, o Brasil ocupava a 79ª posição. Quantas posições do Brasil caiu nessa lista? É muito fácil isso aqui. Vocês vão fazer uma subtração dos números ordinais, lembrando que o minuendo é maior do que o subtraendo. História e matemática. 3. O desenvolvimento das navegações de longa distância tinha como objetivo criar novas formas de chegar à Ásia sem ser pela via terrestre. A distância por via terrestre era de 2.500 quilômetros, enquanto a distância por via marítima era de 10.000 quilômetros. Sabendo que uma caravana percorrendo as rotas terrestres caminhavam cerca de 15 quilômetros por dia e as embarcações 120 quilômetros por dia, qual grupo chegaria primeiro? Vocês deverão dividir a distância terrestre pelo valor da caravana. Vocês também deverão dividir a distância marítima pelo valor das embarcações, ou seja, são duas continhas, e ver qual das duas o resultado é menor. Língua inglesa e matemática. 4. Write the numbers that represent which month of the year. Escreva os números que representam cada mês do ano. Tem aqui os meses do ano, vocês vão colocar em numeral cardinal o número que ele representa. Língua portuguesa e matemática. 5. Uma floricultura vende 12 arranjos de flores às segundas-feiras, ainda que haja imprevistos ou movimento fraco. Às vezes, vende o dobro, às terças vende o dobro e na quarta o triplo. Quantos arranjos essa floricultura vende nos 3 dias? Na segunda-feira, usaremos o número de arranjos do enunciado. Na terça-feira, multiplicaremos este número por 2. Para a quarta-feira, multiplicaremos o número de arranjos por 3. E depois deveremos somar todos esses valores. Vocês vão fazer a primeira pergunta, mas ainda tem uma pergunta neste enunciado. Vamos lá, vou ler de novo. Neste enunciado, palavra haja pode ser substituída por haja. O que está fazendo a pergunta aqui? Se vocês podem substituir a palavra haja por haja. Não esquecendo que o haja com H é do verbo haver e o haja sem H é do verbo agir. Pode ser substituído? Sim ou não? Matemática e língua portuguesa. 6. Leia o texto e responda. Recentemente, uma postagem em uma rede social viralizou na internet. Uma menina enviou a um fabricante de frango empanado uma mensagem questionando o motivo de a embalagem do produto conter 13 unidades. A quantidade de pedaços de frango incomodava a autora da postagem, pois, segundo ela, não era possível dividir igualmente os 13 pedaços entre ela e sua irmã. E como era mais nova, ela acabava recebendo uma unidade a menos. Por qual motivo não era possível dividir igualmente os 13 pedaços de frango entre as duas irmãs? Quantas pessoas são necessárias para que haja divisão em quantidades iguais seja possível? Divida o número 13 pelo número de irmãs. Vocês verão que a divisão não é exata. Depois, explique por que este número não é divisível por 2. E para acabar, vocês deverão colocar os divisores do número 13. Ciências e matemática. 7. Os microscópios foram criados no final do século XVI. Tendo como referência o ano de 2019, quantos anos antes, aproximadamente, o microscópio foi inventado? Qual é o final do século XVI? O século XVI vai de 1501 até 1600. Lembra?
Agora vocês terão que subtrair o ano de 2019 pelo ano final do século XVI. Geografia e Matemática. 8. As cidades brasileiras registraram 65.335 casos de homicídio no ano de 2017, sendo 78% das vítimas jovens negros. Esses danos retratam uma realidade desigual e violenta nos grandes centros urbanos. Calcule a média de homicídios por dia nessas cidades. Vocês deverão fazer uma divisão dos casos de vítimas de homicídio pelos dias de um ano regular. História e Matemática. 9. O rio Eufrates é um dos rios que permitiu o surgimento da Mesopotâmia, já que ajudou a formação da agricultura na região. Além disso, esse rio é o mais longo da Ásia Ocidental, com 3.000 quilômetros de extensão. Se cada cidade tinha, em média, 15 quilômetros de extensão, quantas cidades poderiam ter surgido, no máximo, ao longo do rio Eufrates? Vocês farão uma divisão do número de quilômetros de extensão pela média de quilômetros. Matemática e História. Leia o texto e faça o que se pede. No dia 8 de março de 1500, partia de Portugal uma frota de 3 caravelas e de 10 naus, comandada por Pedro Álvares Cabral. Havia no total 1.500 homens a bordo dos 13 navios. A principal fonte de alimentação da tripulação era o biscoito, muito parecido com as nossas bolachas de água e sal. Cada homem recebia 400 gramas de biscoito para serem consumidas em um dia. No dia 22 de abril do mesmo ano, o 45º dia da viagem, a frota de Cabral chegava no Brasil. Escreva uma expressão numérica que forneça a quantidade em gramas de biscoito necessária para alimentar a tripulação de Pedro Álvares Cabral durante a viagem que levou ao descobrimento do Brasil. Vocês deverão multiplicar o número de homens a bordo pelas gramas de biscoito recebida por cada homem. É a primeira continha. Depois, vocês vão multiplicar pelos dias da viagem e vocês obterão um resultado.